Muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do CCN Jornal. Decorreu no passado dia 14 de junho mais uma sessão ordinária de reunião de Câmara de Pampilhosa da Serra. Entre os pontos do período da ordem do dia, destaca-se a análise e votação do processo de descentralização no domínio da ação social e a apresentação da prestação de contas e relatório de gestão do ano 2020. Na última reunião de Câmara foi analisado o processo de descentralização do domínio de ação social com a proposta do Governo Central de transferência de competências para o município no que concerne a esta área de atuação. Após a análise e discussão dos documentos apresentados, foi decidido por unanimidade submeter à Assembleia Municipal a proposta de não aceitação da referida transferência de competências, uma vez que os documentos ainda não possuem a dotação de verba por parte do Governo que sustentem a aceitação deste processo de descentralização, uma decisão que vai ao encontro das anteriores deliberações nos setores da educação e da saúde e que reforça o rigor que o Executivo tem demonstrado no que respeita à execução do orçamento camarário. Esse rigor ficou expresso com a apresentação da prestação de contas e relatórios de gestão do ano 2020 pelo chefe de Divisão Financeira, Paulo Batista. Este documento, analisado de forma minuciosa durante grande parte da reunião de Câmara, registra um saldo de gerência positivo de 2.771.285 euros, montante que reforçou as ações previstas no Plano de Atividades e Orçamentos para 2021. Este reforço é resultado de um ano difícil em que foi necessário executar muitas ações não planeadas, colocando sempre as pessoas e a saúde em primeiro lugar, tentando de igual modo continuar a fazer obra dentro do que a situação pandémica possibilitou. Ainda assim, é de realçar a taxa de execução orçamental das receitas e despesas globais, que se fixam em 91% e 71% respectivamente, facto que revela a construção de um orçamento realista com previsões maioritariamente executáveis. Destaca-se também a prazo médio de pagamento a fornecedores, que no ano 2020 se fixou em menos de 3 dias. O Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra informa que, caso tenha mais de 50 anos e ainda não tenha sido vacinado ou contactado pelo Centro de Saúde, deverá entrar em contacto com esta unidade de cuidados de saúde através do número 235 590 200. Repito, 235 590 200, para que se consiga completar o processo de vacinação desta faixa etária no concelho de Pampilhosa da Serra. Recordo que já se encontra a decorrer o processo de vacinação de utentes com mais de 40 anos, estando previsto para o dia 20 de junho o arranque da vacinação para maiores de 30 anos. A rubrica Gente da Minha Terra regressa hoje ao CCN Jornal com mais uma convidada especial. Neste episódio fomos até a aldeia de Pessegueiro conhecer Maria Teresa Neves, ex-autarca e pessegueirense de Gema, numa encantadora conversa onde recordámos o passado e falámos sobre o presente de uma vida dedicada à família, à religião e à sua freguesia. Então, eu sou a Maria Teresa Batista Neves, nasci em Pessegueiro, o dia 22 de outubro de 1939. Porque o meu pai queria Maria Teresinha, e o homem não aceitou. Não aceitou. E teve que ser Maria Teresa Batista, pronto. E assim foi, com saudade, mas no batismo, lá o senhor, lá nos papéis dele, Maria Teresa Batista Neves. Agora, na parte da igreja, o senhor padre, não sei, tenho lá posso-vos mostrar, o quadro Maria Teresinha de Jesus. É verdade, que era o nome que meu pai queria. E ainda hoje é conhecida carinhosamente como por muita Teresinha. gente a Teresinha. Outras, estas mais novas, não é do tempo delas. É Teresa. Os seus pais também eram naturais de Pessegueiro? O meu pai era da povoação da Telhada, uma terrinha pertinho que há aqui, e a minha mãe era aqui de Pessegueiro. Trabalharam muito, tiveram um fim muito bom
Eu acompanhei os meus irmãos já não podiam, porque estava tudo empregado, em Lisboa. Mas quem olhou pelos meus pais fui eu, aqui. A Dona Teresinha também, de certa forma, sempre encarou o facto de tratar dos seus pais, não é, como uma das suas grandes missões. E era. A Dona Teresinha teve muitos irmãos, segundo o que me contaram. Tive muitos irmãos, é verdade, que nem querem talvez acreditar, mas isto é verdade. Embora alguns morreram, muitos morreram, não é? Depois de mim ainda nasceram 3 meninas e todas elas morreram. Mas o conto completo era 20. Agora já só tenho um irmão. Estes 3 últimos foram para Lisboa, todos depois da tropa. Só o meu irmão mais velho é que frequentou o seminário e depois saiu do seminário e veio para aqui e depois foi fazer a tropa. É verdade, foi fazer a tropa. E quando saiu da tropa é que depois apanhou um emprego em Lisboa. Naquela altura vivia-se conforme se podia, não havia fome. O meu pai era serrador e tinha um senhor que era ali do Casal da Silva, que era o companheiro dele. E andavam de terra em terra a serrar madeiras para as obras das casas. E não tinha outros rendimentos, não tinha nem ajudas. Tinha uma vida também muito ligada à agricultura, já naquela altura, à terra? Sim, terras. Pois, traziam as batatas, o milho, o feijão, não era? Lá depois começaram a crescer, os irmãozitos mais velhos começaram a crescer, então já davam uma grande ajuda à minha mãe. O meu pai ia com os bois a buscar o mato para colocar nos corrais, porque os terrenos tinham que levar qualquer coisa para adoçar a boca. E então, depois os meus irmãos, já cresciditos, andavam na escola sim, mas aproveitava-se o tempo todo das folgas e dos recreios para ajudarem o meu pai e a minha mãe. E a Dona Teresinha também começou desde muito nova a ajudar nessas tarefas, não é? Eu comecei também muito cedo, eu era mais na pastorice. Comigo era o rebanho do gado. Mas mais no tempo das férias, porque eu andei na escola, não é? Andei na escola e também os meus pais não queriam cortar rente ou eu não aprender alguma coisa. E então, no verão é que eu tirava as ovelhas para o monte às 7 da manhã, às 10 recolhia. E depois os meus irmãos começaram já a sair da escola, já eram eles que tomavam conta do rebanho e eu depois já segui outro caminho para ajudar a minha mãe. Recordo-me perfeitamente, quando era aqui perto, eu aqui ia levar a comida ao meu pai e ao meu irmão. Levava a cestinha e lá ia a comidinha quente para eles comerem na hora do almoço, esperava que eles comessem e depois regressava à casa. E depois lá vinha o trabalho que eu tinha marcado para fazer. Mais as ovelhas, e depois chegou-se aquela idade da minha mãe me entregar a casa, lavar a casa, passar a ferro, arranjar as roupas, dar uns pontinhos nas meias dos irmãos. Pronto, e eu isso fazia sempre com muito carinho. Olha, eu fiz a 3ª classe e depois eu não estava bem. Eu queria mais, eu queria estudar. A 3ª classe foi em Carvalho que eu fiz o exame. E depois mentalizei-me que ainda era talvez capaz de fazer a 4ª classe e fiz a 4ª classe. Essa aí é que foi na Pompeusa. Que outro tipo de recordações é que tem da sua infância? Olha, tenho muita coisa, que a gente às vezes até nem vem à cabeça logo de início aquilo que gostava. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito alegre, e os meus irmãos, os dois, um tinham um saxofone e o outro tinha um acordeão, já viu o que é? E eles os dois faziam a festa sozinhos. E depois, os meus pais não eram muito assim para bailaricos, mas eles lá iam fazer o bailarico ali a Pessegueiro de Cima, era onde se faziam os bailaricos, era em Pessegueiro de Cima. E quando havia festas nas aldeias, ou anos de qualquer pessoa, eles vinham convidar. E eu também queria ir, mas aí, pronto, fui logo cortada a renda. Tinha uma espécie de grupo familiar quase, não era? Era assim.
E depois como é que chega a presidente de junta de Pessegueiro? Foi uma entrada assim repentina no mundo da política? Isso foi assim, eu já era Oi, Jesus, eu já era raparigola e já dos meus 30 e tais anos. Nunca me passou assim pela ideia ser presidente da junta, nunca. Pensava eu que não tinha jeito para essas coisas, mas pronto, olha, dou graças a Deus porque penso eu, que soube ocupar o meu lugar. Foi também... Deixei muitos amigos, ainda hoje me lembro deles todos. Pessoas das outras freguesias. Era a nossa Terezinha, e criam-se amizades naquela altura, assim, criam-se amizades. Tenho muitas saudades daquele tempo e das pessoas, e elas depositavam em mim, olha, uma confiança tão grande, parecia eu que elas tinham ao lado deles uma mãe, quando realmente havia muita gente que já podia ser minha avó. Foi também essa confiança que as pessoas depositavam em si que a fez assumir esse papel. Eu não gosto muito de puxar estas coisas, porque eu não gosto de me elevar, não. Eu fui sempre muito querida destas pessoas, da minha freguesia, sempre, e ainda hoje. Gosto muito dos meus pessegueirenses. Olha, gosto muito dos meus pessegueirenses, não é por estar agora aqui ao pé de vocês, não é por nada, é só pela amizade que tenho e que nunca o esqueço. Olhando para trás, todo esse percurso que fez em prol da comunidade pessegueirense, não é, como disse, sendo que tudo isso valeu a pena? Valeu, sim, valeu, nunca disse, nem nunca pensei, para que é que eu me meti naquilo? Não, isso não, senhor, Deus me livre. Sei também, e não é por acaso que nós estamos aqui neste sítio, neste local de culto, que tem uma forte ligação à religião. Ligação essa que também herdou dos seus pais, não é? Dos meus pais, sim, foi dos meus pais. Pais e avós que já frequentavam, e os meus manos, todos eles seguiram a mesma coisa. E comecei a ser catequista aos 15 anos. E isso dá-me uma alegria muito grande e um choque ao mesmo tempo, porque eu levei raparigas e rapazes à primeira comunhão, a fazer a primeira comunhão, a fazer a profissão de fé. E há muitas raparigas, hoje já avós, há dias eu vi um funeral e uma rapariga do Coelhal e disse, Terezinha, tu foste a minha catequista, eu não posso esquecer, foste a minha catequista. Foi a coisa mais bonita que eu tive na minha vida, porque tu tinhas um certo jeito para levar as crianças, e tem que ser. E o que é que a Dona Terezinha fazia desde muito cedo, ligada à igreja, para ajudar a sua mãe? Olha, também ajudava a varrer às vezes a igreja, não é? A minha mãe é que lavava a roupa e dava aqueles pontinhos de costureira, não é? Para tapar um buraco, para isto, para aquilo, e passava a ferro. São coisas, ainda hoje faço isso tudo. As toalhas da igreja, aqueles paninhos que o Sr. Padre usa na celebração, tem que ser tudo muito bem engomado, tudo isso. Pronto, e a minha mãe começou logo de princípio. O meu pai arranjou-me um ferro que era de cunha, porque eu não podia com o outro, e assim é que eu fui aprendendo. E essas rotinas ainda as mantém hoje em dia? Sim, tudo. Acredita que também o facto de continuar a fazer este tipo de serviço em prol da igreja, digamos assim, é também no fundo prestar homenagem e continuar a relembrar permanentemente a memória dos seus pais? Todos, dos meus pais e da minha tia e daqueles que por cá passaram. Olha, e dos sacerdotes, que todos eles que passaram por aqui trabalharam muito nesta freguesia, muito, porque havia muita criança, muito jovem, e eles tinham uma coisa tão bem orientada, que era a examina. Os jovens naquela altura faziam a examina, e o que havia num certo tempo, no fim quase do ano, em que eles vinham fazer aqui uma prova de catequese, 1 a 1. É verdade, e era lá acima naquele salão. Olha, no tempo que eu andava na catequese, não era? Havia o pequeno almoço no último domingo de cada mês, que era o dia da reunião da Cruzada Eucarística. E nesse dia é que era a reunião da Cruzada Eucarística
E então era-lhes dado, oferecido, uma de jua de manhã. E para além desta dedicação à igreja, como é que ocupa atualmente os seus dias? Os meus dias é no campo. Hoje trabalho pouco na igreja, porque a igreja hoje é só o domingo, é que abre as portas, não é? A não ser que haja um batizado ou um casamento, mas isso, pronto. Eu à sexta-feira ou ao sábado é o dia que eu tiro para limpar, para ornamentar e já dá para 8 dias. Porque depois tenho a minha vida normal como outra pessoa qualquer. Eu vou ao mato, eu trato das minhas batatas, trato dos feijões, tenho animais, todas essas coisinhas de uma mulher da aldeia. Eu costumo ir ao café de vez em quando? Vou todos os dias, às 10 horas. Às 10 horas, pronto, vou ao café. Sou eu, mais a tia Patrocínio, que é a dona lá abaixo da loja, e é um senhor do Coelhau. É muito engraçado, porque eu não vou antes das 10. Batem às 10 horas, estou pronta, fecho a porta e lá vai ela. Quando lá chego, já o senhor está naquele patamarzinho e vai o meu cão anunciar. Pronto, olha que a Teresa vem ali, já lá vem porque já está aqui o sangue. Tem sempre essa espécie de ritual, não é? Mas é mesmo. Sente que há alguma tradição que se perdeu e da qual sente falta? Ai, tantas. Quais? Ai, tantas. Tantas coisas que se faziam antigamente. Olha, por exemplo, nós tínhamos o bolo de São Simão. Tínhamos a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Tínhamos o Natal, que era sempre muito vivido também. E que tipo de celebração é que se fazia? Olha, havia missa. E depois, então, em vez de ser no dia do santo, era ou no domingo antes ou no domingo depois, para que as pessoas pudessem vir. E o bolo era dado, distribuído lá de cima na quermesse. Aquilo era uma festa. Era caldo verde, era rissóis, era filhós, essas coisas todas. Independentemente da forma ou do número de pessoas, a Dona Teresinha acha que o mais importante era, de facto, assinalar a tradição, não é? Olha, na altura que se fazia só o bolo com o pão e com o vinho, havia uns garrafões de vinho, não era? Quem tinha vinho, dava vinho. Quem não tinha, tinham que se comprar 2 ou 3 garrafões, que era para os homens naquela altura, coitados, às vezes já iam para casa, já iam assim, todos contentes. Não era pelo pão, mas as pessoas parece que vinham famintas para comer o pão do bolo. Era uma carcaça. Tinha um sabor diferente, se calhar, por ser aquela data. Com certeza, e os homens, coitaditos, bebiam a pinguita. Eu ainda me recordo de uns senhores ali do Coelhal. Quem tinha aqui pessoas, por exemplo, o marido, a mulher, os filhos, essas pessoas iam à porta com uma jarrinha e o senhor do vinho deitava ali um copinho de vinho, consoante o marido, o filho, ou os 2 filhos, para ali. E bebiam aquilo ao almoço. Aqueles que vinham de longe, eram, olha, o meu copo é ali para o tio Januário. Olha, o meu fica para o tio Alberto. O outro, olha, o meu fica para o tio Manel. Ora, aquilo, meu amigo, quando chegavam ao fim do bolo, houve cá 2 senhores do Coelhal que só chegaram a casa de manhã do outro dia. Mas tudo era festa, olha, tudo era festa. E para si, o que é que Pessegueiro tem de tão especial? Olha, eu acho que Pessegueiro tem tudo de especial, que é tudo bom. Não há nada como a nossa terra. Eu tenho um amor à igreja. Olha, pronto, foi aqui que eu fui criada, foi aqui que eu desenvolvi, foi aqui que eu criei amor a Deus. Através da minha mãe, que me ensinava. Lá acima, naquele trono lá acima, eu também queria fazer o solitário com as flores. E a minha mãe arranjou-me umas galhetas velhas que estavam ali para deitar fora. Então a minha ornamentação era naquilo.
E a Dona Teresinha parece que ainda hoje ouve a voz da sua mãe a dizer-lhe isso e também é isso que lhe dá motivação para continuar esta Olha, missão, não é? e a minha mãe estava sempre a dizer, vais para a igreja, vais arranjar tudo como deve ser. O trabalho de fora deixa lá. Ninguém me ralha se eu venho aqui, se não venho, só ao domingo. Ai, a igreja está tão linda. Ai, a igreja está tão linda. E eu fico toda babada. É o melhor que lhe podem dizer. É o melhor que me podem dar. É o melhor, é o melhor. É linda a nossa igreja, cada vez quando é no verão, vêm as pessoas, vão perguntar quem tem a chave da igreja. Ai, gostávamos tanto de ir. Pronto, e eu venho sempre a abrir as portas. Estou sempre ali atrás. As pessoas dizem obrigado, uma coisa assim, a gente nunca viu uma igreja como esta, numa terra destas, uma igreja desta. E é verdade, a nossa igreja está bonita. Ainda tem algum sonho por realizar? Só queria ter mais assim, isto também é sonho, queria ter mais uns 2 ou 3 anos de vida para ainda ver os meus sobrinhos mais pequenos, o fundo à panela. Alguns já estão formados, outros estão agora a entrar na universidade. A universidade é uma coisa que demora os seus anos e eu tenho um grupinho muito jeitoso de sobrinhos e então gostava de ainda ver o fundo à panela, como a gente costuma dizer. Se eles serão bons alunos, se eles serão bons mestres, se eles dignificam a família, até aqui tem sido uma maravilha. Dou graças a Deus por isso. E também tentar-lhe transmitir essa sabedoria toda, não é? Sim, às vezes, sem dúvida. Então, a gente, tudo aquilo que passou por nós de bem e de mal, eu também tive contrariedades, não é? Quem é que as não tem? Não inventámos nada. Estivemos a falar da nossa vida, como foi, como é que se chegou até aqui, e eu hoje dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Porque os meus irmãos já só tenho um vivo e os outros morreram todos. Deus ainda me cá tem. E fiz os 81, vou a caminho dos 82 e digo-lhe uma coisa, não me importava, se Deus me conservasse assim, eu não me importava de andar mais meia dúzia de anos. Que eu gosto muito da vida e de conviver e da família. Vamos agora à meteorologia. Prevê-se um fim de semana bastante chuvoso e de temperaturas mais baixas, podendo este cenário estender-se ao longo do dia de segunda-feira. A partir de terça-feira o sol deverá voltar a brilhar e as temperaturas máximas podem mesmo chegar aos 28 graus. E quanto a esta emissão, é tudo. Obrigado por nos ter acompanhado. Marcamos encontro para a próxima semana, aqui no CCN Jornal. A atualidade e alma do nosso concelho, sempre consigo.